Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula da parte de tópicos de matemática elementar. Hoje é a nossa aula 5, onde a gente vai fazer o estudo da porcentagem. Um assunto bastante importante, principalmente para as situações nossas do dia a dia. Tudo bem? Vamos lá então? Inicialmente a gente vai definir aqui o que é porcentagem. A gente pode entender porcentagem como alguma coisa que é correspondente a uma razão. Razão é uma divisão, ou seja, você pegar dois números e colocá-los nessa forma. É um número A, e esse número A pertence ao conjunto dos números reais, dividido por 100. Então aqui você vai ter o numerador dividido aqui por um denominador, e esse denominador sempre vai ser 100. Então, uma porcentagem é uma divisão por 100. É importante ressaltar que quando você escreve a porcentagem, né, que é um número dividido por 100, muitas vezes você pode usar uma simbologia própria para isso. Então, quando eu pego o número dividido por 100, eu posso substituir essa divisão por 100 por esse símbolo que a gente lê como porcento. Tudo bem? Então, se aqui eu tiver 1, vai ser 1%, que equivale a 1 dividido por 100. Então, no caso aqui, vamos olhar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado. Então, sempre lembrar dessa notação aqui, tá? Então, A dividido por 100 é a mesma coisa que A por cento. Se eu colocar aqui 2 dividido por 100, qualquer coisa dividido por 100, eu posso trocar por esse símbolo, então fica 2%. 5 dividido por 100 equivale a 5%. 10 dividido por 100 equivale a 10%. E 50 dividido por 100 equivale a 50%. Ok? Um detalhe bastante importante é que quando a gente trabalha, né, com essa representação aqui, que é a representação fracionária, a gente tem que lembrar que dá para dividir um número pelo outro e escrever também na forma decimal. Então a gente tem aqui no caso a fração, a gente tem a forma decimal, a gente tem a forma de razão e a gente tem a porcentagem. Ou seja, vou dar alguns exemplos aqui para você compreender o que eu estou dizendo. Se eu escrevo aqui, por exemplo, um quarto, um quarto é a mesma coisa que 0,25. Então, se eu dividir 1 por 4, dá 0,25. 0,25 é a forma decimal. Se a gente for escrever isso aqui na forma de uma razão, a gente pode escrever como sendo 25 centésimos, porque aqui são duas casas, né? Então, como se eu tivesse pego 25 dividido por 100. Se eu dividir esse por esse, eu volto para esse. Só que 25 dividido por 100, como a gente viu aqui, qualquer coisa dividida por 100 dá para colocar esse símbolo. Então, 25 por 100 é 25%. Tudo bem? São maneiras de você expressar a mesma coisa de maneiras diferentes. Tudo bem? Então, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,50. 0,50 é 50 dividido por 100. E 50 dividido por 100 dá 50%. Então, 25% equivale a um quarto. 50% equivale a metade. Né? E se eu tivesse 5 oitavos, né? 5 dividido por 8. 5 oitavos, se eu divido um pelo outro, vai dar 0,625. O que é 0,625? É 62,5 dividido por 100. Se eu pego isso daqui e divido por 100, a vírgula vai andar aqui, ó, duas casinhas para cá, eu volto para isso. Só que 62,5 dividido por 100 é a mesma coisa que 62,5%. Tudo bem? Então, sempre pensar que qualquer coisa aqui dividida no padrão por 100 equivale à porcentagem. Tudo bem? Bem, atentado, né, a esses detalhezinhos que a gente colocou aqui, você percebeu que é uma definição bem simples, né, de porcentagem, mas ela é uma definição poderosa, porque dá para a gente aplicar isso em muitas situações. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai fazer alguns exemplos de aplicação da porcentagem, para você perceber as diversas situações onde ela pode ser utilizada. Então, exemplo 1, a gente vai fazer a conversão para a forma percentual. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, essa fração aqui, 1 dividido por 20, 1 vinteavos. Como é que a gente colocaria isso na forma percentual? Ou seja, na forma de porcentagem. Né? Então, 1 sobre 20, se eu divido 1 sobre 20, vai dar 0,05. O que é 0,05? 5 centésimos. Então, é 5 dividido por 100. E qualquer coisa dividido por 100, eu posso colocar esse símbolo, então são 5%. Então, 1 vinteavos equivale a 5%. Outro exemplo, se eu tivesse 4 sétimos, né? 4 sétimos, a gente poderia escrever assim, ó, 4 dividido por 7 vai dar aproximadamente, aqui eu vou truncar, né, a nossa resposta aqui com 4 casas depois da vírgula, que dariam mais casas, né? Então por isso que eu coloquei aqui o valor aproximado de 0,5714. Tudo bem? Então o que é 0,5714? É a mesma coisa que eu escrevesse 57,14 dividido por 100. Se eu pego isso aqui e divido por 100, a vírgula vai andar duas casinhas para cá. Uma, duas. Eu volto para isso aqui. Só que 57,14 dividido por 100 é a mesma coisa que 57,14%. Dividir por 100 é uma porcentagem, então é 57,14%. O nosso último exemplo aqui, no exemplo 1,
São 6 quintos. O que seriam 6 quintos? Vamos dividir aqui, ó, 6 por 5. 6 dividido por 5 dá 1,2. 1,2 é a mesma coisa que você escrevesse 120 dividido por 100. Eu sempre tenho que colocar no padrão dividido por 100, para depois você trocar essa divisão por 100 pelo símbolo, né, de porcento. Então, 120 dividido por 100, daria 1,2 aqui de novo, né? Mas 120 dividido por 100 são 120%. Tá? Vamos lá, exemplo 2, de porcentagem também. Calcule 30% de 1.500. Então aqui a gente já entra numa parte mais prática, né? Às vezes você está lá no comércio e aí você só vai pagar 30% daquilo. Né? Então como é que a gente calcula aqui, por exemplo, 30% de 1.500? O jeito prático de fazer isso é você pegar 30% e multiplicar por isso aqui. Só que a gente vai escrever da seguinte maneira. O que é 30%? 30 dividido por 100. Aí eu vou multiplicar por 1.500. O que é 30 dividido por 100? É 0,3. Você dividir 30 por 100 dá 0,3. Então vai ficar isso aqui é 0,3 multiplicado por 1.500. 0,3 vezes 1.500 vai dar 450. Então 30% de 1.500 equivale a 450. Outro exemplo. Quanto dá 12% de 120? Então vamos usar o mesmo procedimento que nós fizemos aqui. O que são 12%? São 12 dividido por 100. Então 12 dividido por 100 são 12%. Se eu quero calcular isso, 12% de 120, é pegar aqui 12%, que é 12 sobre 100, e multiplicar por 120. 12 dividido por 100, a gente colocou aqui 0,12. Aqui multiplicamos por 120. 0,12 vezes 120 vai dar 14,4. Ou seja, 12% de 120 equivale a 14,4. Outro exemplo, quanto dá 27% de 900? Mesmo esquema. O que são 27%? 27 dividido por 100. Só que eu quero calcular de 900. Então é só pegar 27%, escrever nessa forma de razão, 27 dividido por 100 e multiplicar por 900. 27 dividido por 100 dá 0,27, e aí eu vou multiplicar por 900. 0,27 vezes 900 dá 243. Ou seja, 27% de 900 é a mesma coisa que 243. Último exemplo, aqui do exemplo 2, calcular 55% de 300. Então, o que são 55%? Então, 55 dividido por 100. Aí eu vou multiplicar isso por 300. O que é 55 dividido por 100? É 0,55. Então vai ficar isso aqui deu 0,55. Eu vou multiplicar por 300. 0,55 vezes 300 vai dar 1,65. Então 55% de 300 é um pouquinho mais da metade, né? Então vai dar 165. Aqui no caso, um outro exemplo, número de alunos reprovados, né? Uma coisa triste falar em aluno reprovado, né? Mas é só um exemplo, tá, gente? Só para a gente aplicar aqui um pouquinho a definição de porcentagem. Então, considere aqui que o professor Jarbas ministrou um curso de pré-cálculo para uma turma do ciclo básico da engenharia, de uma faculdade particular. Essa turma tinha 120 alunos, dos quais 87 foram aprovados. E aí o restante, infelizmente, foi reprovado. Então, qual foi o percentual de reprovação da turma? Então, um problema de nível de dificuldade baixo, mas é interessante você colocar um pouquinho em prova, né? Colocar aqui na prática o uso da porcentagem. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para calcular o número de alunos reprovados, né? Que é isso que interessa. Bem, se 87 foram aprovados, vamos chamar A como número de aprovados. Então, qual foi o número de alunos reprovados, que a gente vai chamar de R? É só você pegar aqui o 120, que é o total, e subtrair dos 87. Né? Então, eu pego aqui, 120 é o total de alunos que fizeram a disciplina do professor Jarbas. 87 passaram, 120 menos 87, esses 33 aqui foram os alunos que reprovaram. 33 alunos reprovados. Isso, como é que a gente pensa agora em porcentagem? Né? Isso aqui equivale a quantos por cento da turma? Então, para a gente saber quantos por cento isso aqui equivale, basta a gente representar isso aqui na forma de uma razão, uma divisão. Só pegar aqui 33, que é a parte dos alunos que reprovaram, e dividir pelo total de alunos da turma. Então, é sempre uma parte pelo todo. Então, 33 reprovaram de um total de 120. Então, fazendo aqui a continha, número de alunos reprovados, ou seja, a porcentagem vai ser 33 dividido por 120. Isso dividido por isso vai dar exatamente 0,275. Isso aqui a gente pode escrever como sendo 27,5 dividido por 100. Então, se eu pego isso aqui e divido por 100, a vírgula mandar aqui duas casinhas para cá, eu volto para isso. Só que quando eu divido por 100, é o porcento, né? Então vai dar 27,5%. Então, esses 33 alunos equivalem a 27,5% da turma. Essa foi a quantidade de alunos reprovados. Portanto, o que sobrou, né, é a quantidade de alunos aprovados. Ou seja, esses 87 alunos equivalem a 72,5% da turma. Se eu somar essa parcela, né, essa porcentagem de aprovados,
com essa porcentagem de reprovados, dá 100% da turma, que seriam os 120 alunos. Tudo bem? Exemplo 4, a gente vai fazer aqui um exercício sobre domicílios que possuem máquina de lavar em casa. Então, segundo o IBGE, em 2009, dos 58.578.000 domicílios, né, que a gente tem aqui no Brasil, apenas 44,33% deles tinham uma máquina de lavar roupa. Ou seja, menos da metade, né, dessa quantidade aqui de domicílios, né, é que infelizmente tem máquina de lavar. Então, calcule aproximadamente em quantos domicílios tem a máquina de lavar e quantos não tem essa máquina de lavar. Lembrando que isso aqui é um dado que a gente pegou lá do IBGE do ano de 2009. Então, no caso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de domicílios com máquina, né? Ou seja, é simplesmente pegar essa porcentagem aqui e multiplicar pelo total de domicílios que foram entrevistados, né, aí pelo IBGE. Então, no caso aqui ficaria número de domicílios que tem máquina de lavar são 44,33%. O que é 44,33%? É 44,33 dividido por 100. Né? E isso aqui eu vou multiplicar pelo total de domicílios, que são 58,578. Então, quando eu fizer isso daqui, a gente vai descobrir a quantidade de domicílios com máquina de lavar. Esse dividido por esse vai me dar esse número decimal aqui. Então, eu peguei esse, dividi por esse, isso aqui. Vou multiplicar pelo número de domicílios. E se a gente fizer esse vezes esse, vai dar aproximadamente 25.968.000 domicílios que tem máquina de lavar. Então, desse total, isso aqui apenas é que tem máquina de lavar. Portanto, se eu quiser saber a quantidade que não tem, basta a gente fazer aqui uma subtração. Né? Eu vou pegar aqui esse total e vou subtrair dos que tem. A diferença vai dar aquilo, a quantidade de domicílios que infelizmente não possuem máquina de lavar. Então, é isso aqui. Ó. Peguei o total, estou subtraindo dos domicílios que tem máquina. Né? Então, essa quantidade, que é o total, menos isso aqui, vai me dar essa quantidade. Então, esses 32.610.000 são a quantidade de domicílios que, infelizmente, não tem máquina. Eles não possuem uma máquina de lavar. Tá bom? Então, vamos lá. Indo já para o finalzinho da nossa aula de hoje, um exemplo 5 da lâmpada incandescente. É um dado interessante, né? Muitos de nós, certamente, já tivemos essa lâmpada aqui em casa, e muitos ainda têm, né? Aquela lâmpada que ela funciona por aquecimento, né? Então, aqui tem um filamento que, quando você passa eletricidade por ele, ele encandece, ele esquenta tanto que emite luz. Porém, essa lâmpada ela é ineficiente, né? Porque ela produz pouca luz e produz muito calor, né? Isso a gente sabe por conta dessa relação que foi dada aqui no problema. No caso, essa lâmpada aqui, ela recebe uma energia total de 100 joules. Desses 100 joules que ela recebe de energia, que é energia elétrica, né? Ela vai converter esses 100 joules, apenas 8 joules viram energia luminosa, luz. E os outros 92 joules viram energia térmica, que é calor. Então percebei que essa lâmpada não faz bem o que ela deveria fazer, que é produzir luz. Ela produz pouca luz e muito calor. Então a pergunta aqui do problema é, se essa lâmpada recebe 100 joules de energia por segundo, então isso é o que está chegando na lâmpada, e ela converte apenas 8 joules, que é o que está dito aqui, né, em energia luminosa, qual é o percentual, então, que equivale isso aqui, ó, em termos de energia luminosa? Quantos por cento isso equivale do total? Né? Então, aqui é um exercício bem simples. É só você escrever isso aqui na forma de uma razão, uma divisão. Né? Basta pegar aqui uma parte e dividir pelo todo. Né? Isso aqui é o que eu estou transformando em energia luminosa, mas a partir desse total que eu estou recebendo. É só fazer 8 dividido por 100. Então, a gente vai escrever assim, ó, a quantidade de luz, né, vai ser 8 joules dividido por 100 joules. Aqui joule vai cancelar com joule, vai ficar 8 dividido por 100. E o que são 8 dividido por 100? São 8%. Então, desse total aqui, ó, que seriam 100%, apenas 8% viraram luz. E se, portanto, apenas 8% viraram luz, os outros 92%, né, que é o que falta para 100%, 92% viraram calor, energia térmica, que numa residência muitas vezes não é utilizado. É uma energia que está sendo desperdiçada. Você paga isso aqui, mas não usa, porque o que interessa numa casa é apenas a luz aqui no caso. Tá? E é para finalizar nossa aula de porcentagem, vamos fazer esse probleminha aqui do desconto à vista, né, da televisão. Então você entra numa loja e a loja está dando um desconto de 15% para quem comprar à vista uma televisão que custa originalmente R$ 900. Então, se você pagar à vista,
você vai ganhar 15% de desconto. Então, nesse caso, pagando à vista, qual é o valor que você vai pagar? Né? Real mesmo na televisão, né? Se você descontar esses 15%. Então, uma aplicação bastante importante no nosso dia a dia, né? Você tem um desconto aí. Então, no caso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o desconto à vista. E para calcular o desconto à vista, basta pegar os 15% e multiplicar pelos 900. Aí você vai saber o desconto que você vai ter. Então, vamos lá. O que são 15%? É 15 dividido por 100. Aí vamos multiplicar por 900, que é o valor da televisão, o valor original. Aqui 15 dividido por 100 é 0,15, aí eu vou multiplicar por 900. 0,15 vezes 900 vai dar 135, ou seja, se eu pagar à vista, esses 15% de desconto que eu vou ter, vai me dar um total de R$ 135 de desconto. Então, dos 900 que eu deveria pagar, eu vou ter um desconto de R$ 135. Esse é o desconto que eu vou ter. Se eu quiser saber agora o valor que eu vou pagar de verdade, né, basta pegar os 900, que é o total, e tirar esse desconto que eu vou ter. Então aqui ficaria assim, ó, basta subtrair, né, o valor original pelo desconto. Então ficaria assim, pega os 900, que é o valor original, tira o desconto, 900 menos 135 daria 765. Então esse aqui seria a quantidade em reais que eu pagaria pela televisão, considerando o desconto que eu tive. Professor, dá para fazer isso de uma outra maneira? Dá. Quando você dá 15% de desconto, lembra que 15% é em cima disso aqui. Isso aqui é o total, né? São 100%. Se eu estou tirando 15%, então eu vou pagar apenas quanto? 85%. Né? Então daria para a gente chegar nessa mesma resposta aqui, ó, de 765 aqui, ó, calculando apenas 80%, 85% disso. Né? Então, dos 100% que é isso aqui, eu vou tirar 15%, me sobram 85%. Então, vamos calcular 85% de 900. Está aqui, ó, 85% de 900. O que é 85%? 85 dividido por 100. E o que é 85 dividido por 100? É 0,85. Então, 0,85 multiplicado por 900, isso aqui seria o valor que eu vou pagar, porque eu tirei os 15%. Então, daria 765, ó, exatamente o mesmo valor. Aqui a gente fez em duas etapas, né? Calculou o primeiro desconto para depois descobrir o valor pago. Aqui eu já calculei direto. Então, dos 15%, eu tirando, eu vou pagar efetivamente 85% de 900, que dá isso aqui, R$ 765. Então, essa foi a nossa aula de porcentagem. Espero que você tenha aproveitado e a gente se vê para a continuação das próximas aulas. Até breve.